Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos estudar o período de transição entre o final do governo Castelo Branco e o início do mandato de Costa e Silva. Vamos iniciar lendo alguns trechos do livro de Hélio Gaspari. A direita se arma. O terrorismo político entrou na política brasileira na década de 1960 pelas mãos da direita. Antes mesmo da deposição de João Goulart e sem nenhuma relação direta com as conspirações para derrubá-lo, militantes da extrema-direita e oficiais do Exército atacaram a tiros o Congresso da UNE, que se realizava em julho de 1962, no Hotel Quitandinha, em Petrópolis. 2 automóveis dispararam contra estudantes que estavam nos jardins, ferindo 2 deles. A operação foi creditada ao Movimento Anticomunista, o MAC, e dela participou um major do Exército. Desde 1963, existia em São Paulo um Comando de Caça aos Comunistas, o CCC, formado por jovens ligados a políticos conservadores e a militares que, a essa altura, tangenciavam conspirações. Davam-se muito mais a tumultos, estorvando ou impedindo conferências de políticos governistas do que a atentados. O MAC, apesar da notoriedade adquirida pelo ataque de Quitandinha, era mais conhecido por suas pichações garrafais nos muros de edifícios da Zona Sul do Rio de Janeiro, do que por reais enfrentamentos. Na radicalização anterior a abril de 1964, as coisas mudaram. Como dissera o industrial Jorge Bering de Matos, diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro, armai-vos uns aos outros, porque nós já estamos armados. Uma frase que parece dita hoje pelos bolsonaristas. Só no Rio de Janeiro acharam-se 5 depósitos de armas. O adido do Exército da Embaixada Americana, Coronel Vernon Walters, passou um susto enquanto visitava a casa de um oficial amigo, ao saber que estava na sede de um arsenal clandestino na iminência de ser varejado pela polícia. Um lote de 10 submetralhadoras Thompsons, amealhado por oficiais antijanguistas, foi descoberto em 1963, numa fazendola de Jacarepaguá, a pouca distância do sítio do Capim Melado, propriedade rural de João Goulart, no Rio de Janeiro. Um dos responsáveis pelo contrabando de um desses lotes de armas, o capitão de mar e guerra Heitor Lopes de Souza, foi tranquilizado por um recado do general encarregado do IPM, aberto para apurar a origem e o propósito do arsenal, avisando que a investigação não ia dar em nada. Tudo acabou em pizza, o que já é uma tradição brasileira.
se desse, descobriria que as armas se destinavam a equipar um plano de sequestro do presidente. Até março de 64, conceberam-se pelo menos 3 atentados contra João Goulart. O primeiro veio à cabeça do tenente-coronel Roberto Hipólito da Costa, comandante da base aérea de Fortaleza, de 1963. Tratava-se de abater o Visconde presidencial quando ele fosse ao Nordeste. Outro foi descoberto e desativado pelo general Antônio Carlos Muricy no dia 11 de março. Um major havia reunido gasolina e oficiais para incendiar o palanque do comício da Central no dia 13, com o presidente da República e a cúpula do governo em cima. Muricy, o conspirador que 2 semanas depois comandaria as tropas mineiras rebeladas, dissuadiu o major. O terceiro ocorreria durante o comício de Jango, em Belo Horizonte, marcado para o dia 16 de abril. Nesse dia, o alvo já estava em Montevidéu. A vitória de 1º de abril canalizou para outra direção os planos e fantasias do radicalismo da direita militar. Alguns oficiais foram para comandos prestigiosos, outros meteram-se no labirinto dos inquéritos policiais militares, e quase todos passaram a sentir-se parte daquele ente vago que se denominava linha dura. Quem queria caçar esquerdistas podia agora fazê-lo dentro da máquina do Estado. Essa trégua durou pouco mais de 1 ano. No dia 24 de abril de 65, quando o show Opinião saiu de cartaz, foi substituído pela peça Liberdade, Liberdade, de Flávio Rangel, uma colagem de textos antiditatoriais. Pelo talento de Paulo Otran, seu ator principal, e pela metáfora, que era o espetáculo em si, funcionava como uma lavagem de alma para a classe média. Habilmente, misturavam-se cantos e textos das vítimas de todas as opressões, com mão forte para os dissidentes soviéticos. Logo nos primeiros dias de encenação, apareceram provocadores na plateia, gritando piadas que Otran toreava com classe. Depois vieram ameaças telefônicas. O teatro seria explodido. Elas chegaram ao conhecimento de Castelo, que escreveu a Costa e Silva, aspas, as ameaças de que oficiais vão acabar com o espetáculo são de aterrorizar a liberdade de opinião. Bom, o Hélio Gaspari tem essa tendência a suavizar um pouco, né, a pegar leve com o Castelo Branco, como se ele fosse muito mais um liberal do que um ditador, o que é o maior erro, né, conceitual desse livro, apesar de todos os seus méritos documentais. No dia 15 de março de 1967, Castelo entregou a presidência da República a Costa e Silva.
e foi morar num apartamento de 3 quartos numa rua interna de Ipanema. Arthur da Costa e Silva, general da linha dura do alto comando das Forças Armadas, assumiu a presidência da República em março de 1967, após eleição indireta no colégio eleitoral, que contou com a abstenção do MDB, o partido de oposição consentido pelo regime. Agora não é mais a citação do Hélio Gaspari. Seu mandato foi marcado pelo endurecimento da repressão política contra o movimento estudantil, os trabalhadores, intelectuais, artistas e a sociedade civil. Nesse mesmo ano, de 1967, entrou em vigor a nova Constituição outorgada pelos militares e expirou o prazo de vigência do Ato Institucional número 2, cujos efeitos foram protegidos e excluídos de apreciação pelo Poder Judiciário. Entre os eventos que marcaram o seu mandato estão o crescimento dos atos de protesto contra a ditadura militar e as ações de resistência armada da esquerda, como o atentado de 26 de junho de 1968, organizado e executado pela Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, que lançou um carro-bomba contra o quartel-general do 2º Exército, em São Paulo, provocando a morte de um soldado, além de 6 militares feridos. No mesmo ano de 1968, o estudante secundarista Edson Luiz foi morto pela polícia. A situação política agravou-se ainda mais em agosto, quando o deputado Márcio Moreira Alves recomendou, num discurso, que as moças se recusassem a dançar com cadetes em protesto contra o regime militar. O governo pediu licença ao Congresso Nacional para processar o deputado, mas o pedido foi negado. Costa e Silva convocou, então, o Conselho de Segurança Nacional e, no dia 13 de dezembro de 1968, editou o AI-5, que lhe dava poderes para fechar o parlamento, caçar políticos e institucionalizar a repressão. Vamos voltar ao texto do Hélio Gaspari, que diz o seguinte: uma semana antes da morte do estudante Edson Luiz, o terrorismo de esquerda chegara a São Paulo. O Hélio Gaspari procura apresentar uma suposta neutralidade. Daí que ele fala em terrorismo de esquerda e terrorismo de direita. E claro que nós podemos discordar dessa classificação e considerar os atos da esquerda armada como atos de resistência. Uma bomba jogada contra a biblioteca do consulado americano por militantes do marighellismo feriu 3 pessoas, uma das quais teve a perna amputada. De dezembro de 67 ao final de março de 68, quando começou a movimentação dos estudantes cariocas, 3 organizações armadas já haviam assaltado pelo menos 2 carros fortes e um banco. Sinal dos tempos.
De uma dessas operações, participara o ex-sargento da PM paulista, Pedro Lobo de Oliveira. Enviado a Cuba pelo brizolismo, transferira-se do palavrório em que caíra o MNR para o voluntarismo de outra dissidência radical. Por sua parte, Marighella planejava a montagem de uma base guerrilheira no sul do Pará e se reunira com o provincial dos dominicanos no Brasil para discutir a transformação do convento de Conceição do Araguaia em santuário para os seus quadros. Nove frades do convento das Perdizes, em São Paulo, militavam no seu grupo. Sem nenhuma conexão com esses planos, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, começara a montar uma base na mesma região. Tinha 8 quadros vivendo na margem esquerda do rio Araguaia, ao sul da sua confluência com o Tocantins. 2 eram veteranos comunistas, constituintes de 46. Aos 56 anos, João Amazonas, secretário-geral do partido, tornara-se o Velho Cid, seu cognome. Viajava com regularidade para a mata. Maurício Grabois virara Mário. Viviam no mato. Os outros misturaram-se na paisagem. 2 tinham um curso de capacitação militar na China e um formara-se engenheiro na Tchecoslováquia. Um deles era o Oswaldão. A velha Ação Popular, AP, também influenciada pelo maoísmo e por dirigentes reciclados em Pequim, estocava militantes trabalhando em fábricas de São Paulo, morando em casas sem água encanada, eletrodomésticos ou símbolos de, entre aspas, degeneração burguesa. Herbert José de Souza, o Betinho, que ajudara a fundá-la e por alguns anos a dirigira, foi transformado em Francisco, empacotador e carregador de caixas de louça numa fábrica de Mauá. Primeiro foi para a rua à esquerda. Logo que a notícia do tiro do calabouço percorreu a cidade, os teatros suspenderam os espetáculos. Os bares da moda agitaram-se e fez-se uma romaria ao velório. Ao lado das figuras fáceis, estavam agora a atriz Tônia Carreiro, sempre contida em suas manifestações políticas, e o pintor Di Cavalcanti, tocado na sua proverbial preguiça. O caixão de Edson Luiz foi carregado da Cinelândia ao cemitério São João Batista, acompanhado por um cortejo estimado em 50 mil pessoas. Uma faixa dizia: os velhos no poder, os jovens no caixão. E outra perguntava: bala mata fome? O crime chocara o país. Era como se ele fosse esperado havia anos, como uma senha de que chegara a hora de fazer alguma coisa. Edson Luiz morrera na quinta-feira e fora sepultado na sexta, 29 de março.
passariam o sábado e o domingo, mas os estudantes e a tropa tinham um encontro marcado em todo o país para a segunda-feira, 1º de abril, aniversário da, entre aspas, Revolução Redentora de 31 de março. Ao anoitecer, o centro do Rio de Janeiro viu uma pancadaria sem paralelo desde agosto de 61, quando a polícia e defensores da legalidade constitucional se enfrentaram por quase uma semana. Morreram mais 2 trabalhadores. O balanço de 2 hospitais mostrava que uma liderança, então desconhecida, organizava pelotões de jovens dispostos a brigar. Dos 56 feridos listados, 30 eram policiais. Abre aspas. Poucas vezes a polícia apanhou tanto, fecha aspas, registrou Zuenir Ventura, elegante e minucioso, cronista de 1968, o ano que não terminou. O governo só retomou o controle da situação quando 1.200 soldados do Batalhão de Infantaria Blindada desceram pela Avenida Presidente Vargas e ocuparam a Cinelândia. As manifestações do Rio de Janeiro tomaram um curso ambíguo. Na oposição, sob a influência do Partido Comunista Brasileiro e de uma liderança de intelectuais esquerdistas, procurava-se manter a legalidade da mobilização. Buscava-se ampliar a coligação que apoiava os estudantes e chegou-se a conseguir a adesão de Carlos Lacerda, em cujo governo a PM batia até em arquibancada de desfile de escola de samba. No coração da esquerda, velhas dissidências e novas lideranças mostravam-se dispostas a brigar com a polícia. No governo, proibiam-se as passeatas, mas tolerava-se a realização de missas de 7º dia. Só na jurisdição do Primeiro Exército anunciaram-se 119 missas. Assim como havia uma tática geral para a esquerda e outra específica para as dissidências radicais, havia uma diretriz no governo e outra no Centro de Informações do Exército, em alguns comandos da Vila Militar e no Ministério da Aeronáutica. Na quinta-feira, oficiou-se na Candelária a maior de todas as missas por Edson. Celebraram-na o bispo auxiliar da cidade e 15 padres. A igreja, famosa por seus casamentos de granfinos ou missas de defuntos milionários, foi completamente tomada. A liturgia transcorreu em paz. Estava-se no final, passada a comunhão, quando se ouviu a movimentação da tropa. Um esquadrão de cavalaria da PM bloqueou os portões da igreja, confundindo a multidão que saía com uma passeata que começava, espremeu-a num pequeno átrio, mal dando espaço para que ela fosse enfileirada, protegida por uma corrente de padres paramentados, de mãos dadas. Mesmo dispersando-se em paz, a multidão foi perseguida. Grupos de estudantes foram espancados e alguns presos.
aqueles que se haviam ofendido com o assassinato e se fizeram respeitar no enterro foram humilhados na saída da missa. Mais adiante, o Hélio Gaspari escreve: o governo e o movimento estudantil vinham se cozinhando em fogo branco. Costa e Silva ameaçava com estado de sítio, e as lideranças estudantis chegavam a desejá-lo, na opinião do nosso amigo Hélio Gaspari. Faziam greves no Paraná e na Bahia, passeatas em Botucatu e Osasco. Pela mais efetiva das regras do metabolismo das agitações juvenis, elas se multiplicam quando o governo lhes dá o fator da repressão. Isso estimula uma astuciosa atitude provocadora das lideranças estudantis. Ela passa a procurar confrontos para alavancar novas manifestações. Tudo isso na análise do Hélio Gaspari. No dia 19 de junho, 1.500 jovens invadiram o velho hospício, onde funcionava a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tangeram o colendo colégio de professores, bem como seu magnífico reitor, para uma assembleia ao ar livre, onde os vaiaram e insultaram. A liderança estudantil jogava na carta da radicalização, mas essa não era a única provocação em curso, muito menos a maior. 5 dias antes, o brigadeiro Bernier chamara ao seu gabinete os integrantes da esquadrilha do Parazar. Estava aborrecido com as restrições que um dos seus oficiais, o capitão Sérgio Miranda de Carvalho, lhe apresentara por conta da utilização da tropa na tarde da missa da Candelária. Diante de 3 oficiais e 11 graduados, Bernier atacou. Vocês sabem que para salvar é preciso saber matar. Matar não é fácil, matar é uma coisa difícil. Para saber matar bem, é preciso que a mão não trema, a mão não pode tremer. Para cumprir missões de morte na guerra, é preciso saber matar na paz. Deve-se sentir o gosto de sangue na boca, fecha aspas. Enquanto discursava, dirigia-se a cada um dos ouvintes. Aspas. Entendeu, japonês? Concorda, major? Bernier especificara até mesmo uma vítima. Aspas. Figuras políticas como Carlos Lacerda, esse canalha que muita gente pensa ser meu amigo, deveriam já estar mortas. Fecha aspas. O capitão Sérgio disse-lhe que não concordava com os assassinatos. Bernier interrompeu-o. Pois será afastado do Paraçá e vai sentir todo o peso dos meus galões. Sérgio Macaco, como o capitão era conhecido na FAB, ou Naminguá Caraíba, homem branco amigo, como contava que era conhecido pelos índios da Amazônia, aos 37 anos, com 6.000 horas de voo, 900 saltos
e 4 medalhas de sangue, era um dos oficiais mais qualificados da Força Aérea. A tropa do Paraçá, com seu rigoroso adestramento, era formada por militares profissionais que se comparavam às melhores companhias da Brigada Paraquedista do Exército e do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha. Utilizar uma tropa desse tipo em ações de contra-insurreição poderia ser uma tentativa de formar no Brasil algo semelhante ao legendário esquadrão do Special Air Service britânico, que azucrinava as linhas alemãs no deserto da Cirenaica, na Líbia, durante a Segunda Guerra Mundial. E fizera fama destruindo a guerrilha malaia, já no pós-guerra. O negócio de Bernier, no entanto, não era manter a ordem, mas manipular a desordem. Não só pela referência que fez à necessidade de extermínio de figuras políticas, como pelo detalhamento que teria dado a essa ideia 2 dias antes, numa conversa sós com Sérgio Macaco. Muito mais grave, na essência, esse encontro não teve testemunhas. Era a palavra de um contra a do outro. A palavra do capitão, 2 pontos aspas. O plano de Bernier era explodir a loja Sears, a embaixada americana e o Citibank. No mesmo dia, 2 outras explosões, no mesmo dia das outras explosões, nós deveríamos dinamitar o gasômetro da Avenida Brasil. Isso permitiria uma matança de comunistas. Na lista das pessoas a serem exterminadas estavam o Lacerda, Jânio Quadros, o general Mourão Filho, fecha aspas. Na palavra de Bernier, essa proposta nunca foi feita. Além disso, a conversa teria ocorrido em junho e o capitão só a denunciou em outubro. A tática terrorista de matar civis para culpar a esquerda e justificar a prisão e assassinato de comunistas não foi algo tão raro durante a ditadura militar. Vocês se lembram, por exemplo, dos atentados do Rio Centro, na época do governo de João Batista Figueiredo, em que houve uma tentativa de atentado que acabou não dando certo, a bomba explodiu no próprio carro em que estavam os agentes do SNI. Sérgio Macaco denunciou Bernier ao brigadeiro Délio Jardim de Matos. Ao contrário do que acontecera no Exército, com o sequestro dos irmãos Duarte, um pedaço da aeronáutica foi a luta contra a dissidência radical. Como Bernier, Délio era um oficial de fama. A diferença dele mantivera-se dentro dos regulamentos disciplinares. Em 54, prendera pessoalmente, no meio do mato, o pistoleiro Climério Euribes de Almeida, guarda-costas de Getúlio Vargas, que participara do assassínio de um major da FAB num atentado fracassado contra Carlos Lacerda. Em 64, Geisel colocara-o na subchefia da aeronáutica do Gabinete Militar da Presidência.
como sucedera a todos os oficiais que trabalharam diretamente com Geisel, naqueles dias, Délio comandava uma mesa. Cuidava de papéis na diretoria de documentação histórica da aeronáutica. Não poderia enfrentar os galões de Bernier, mas seu prestígio na FAB vinha da estreita ligação pessoal que mantinha com o brigadeiro Eduardo Gomes, uma espécie de santo padroeiro da aeronáutica, que o considerava um filho. Revoltoso em 22, adversário da ditadura de Vargas e de seu filo-nazismo dos primeiros anos de guerra, o brigadeiro, como era chamado, tornara-se símbolo do liberalismo militar brasileiro. 2 vezes candidato a presidente, 2 vezes batido, vivia com uma irmã, comungava quase todos os dias, falava pouco e ouvia muito, sobretudo Adélio. Nas eternas brigas da FAB, tivera muitos adversários, mas jamais um desafiante. Com a denúncia de Sérgio Macaco, a essa altura, ainda coberta pelo sigilo, abria-se a mais séria das crises do governo Costa e Silva, a sua erosão militar. Essa era a crise invisível, que acabou sendo resolvida com a hegemonia da ultradireita sobre aquilo que o Hélio Gaspari chama de ala militar liberal. Após essa crise, o maior desafio enfrentado pela ditadura até então foi a famosa Marcha dos 100 mil. Vamos ler o que o Hélio Gaspari escreve a respeito. Olhada, a passeata era uma festa. Manifestação de gente alegre, mulheres bonitas com pernas de fora, juventude e poesia. Caminhava em cordões. Havia nela a ala dos artistas, o bloco dos padres, nada menos que 150 padres. A linha dos deputados ia abençoada pelo cardeal do Rio de Janeiro, o arquiconservador Dom Jaime Câmara, que em 64 benzera a Marcha da Vitória. Muitas pessoas andavam de mãos dadas. Todo o Rio de Janeiro parecia estar na avenida. A serena figura da escritora Clarice Lispector, Norma Bengel, Nara Leão, Vinícius de Moraes, Chico Buarque de Holanda, que com a poesia de Carolina e seus olhos verdes encantava toda uma geração, personagens saídos da crônica social misturavam-se com estudantes saídos do DOPS. Do alto das janelas, a cidade jogava papel picado. Catedral frentista, a passeata dos 100 mil saiu da Cinelândia, jovem, bela e poderosa. Parecia o funeral do consulado militar. Essa grande manifestação teve como ponto de partida a Cinelândia, mas, tendo deixado a avenida, num momento de sonho, tudo se acabou nas transversais. Depois de parar gloriosamente na Avenida Presidente Vargas, vagou emagrecida até os pés da estátua de Tiradentes, em frente ao antigo prédio da Câmara dos Deputados. Lá, Vladimir Palmeira, o mais popular dos dirigentes estudantis, ameaçou: a partir de hoje, para cada estudante preso, as entidades estudantis promoverão o encarceramento de um policial. A passeata fora a maior vitória
conseguida pela oposição desde as eleições de 65, mas seu capital político era incomensurável. Nela não havia uma só alma que admitisse a hipótese da continuação do regime. A extrema esquerda queria que o povo armado derrubasse a ditadura e começasse a Revolução Socialista. O Partidão, o PCB, queria que o povo organizado derrubasse a ditadura, revogasse as leis do castelismo e formasse um governo de coalizão. Os liberais da oposição admitiam que Costa e Silva permanecesse no poder, desde que ainda no seu mandato reformasse a Constituição, promulgasse uma anistia e abrisse o caminho para a convocação de eleições diretas para sua sucessão. Ledo e Ivo, engano e sonho de uma noite de verão. Desde abril, o governo oscilava entre a ameaça do estado de sítio e uma tolerância marota, mas em nenhum momento circulou nele a ideia de atender sequer a mais secundária das reivindicações oposicionistas. Enquanto isso, 1968 mudava de cara. Os dias esplendorosos dos primeiros meses ofuscaram a complexidade daquele ano memorável. Ele começara com a ofensiva do Tet, no Vietnã, e a desistência de Lyndon Johnson, com as barricadas de Paris e o pânico de De Gaulle, com as agitações em Varsóvia e a Primavera de Praga. Estampido e não estopim, 1968 entrou no segundo semestre com Martin Luther King assassinado numa varanda de Memphis e Robert Kennedy, candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, morto num corredor de hotel na Califórnia. Em novembro, o republicano Richard Nixon ganhou a eleição americana. De Gaulle, batido em maio, convocou uma eleição e, em junho, consolidou sua maioria parlamentar, tomando à esquerda 100 cadeiras na Assembleia Nacional. A Tchecoslováquia foi ocupada pelas tropas russas em agosto. Aquilo que parecera o início de um novo tempo era o seu desfecho. Terminada a passeata, Costa e Silva concordou em receber uma comissão de representantes da manifestação para um encontro no Planalto, e com ela se reuniu num episódio patético. Começou com uma disputa sobre a indumentária de 2 estudantes sem paletó. Acabou num bate-boca. Tratava-se de uma conversa de mudos com surdos. A comissão, que representava uma passeata, não tinha mandato nem influência sobre a esquerda radical, faltando-lhe ainda coragem e vontade para denunciá-la. Costa e Silva, por sua vez, não tinha comando sobre a anarquia militar, faltando-lhe autoridade e vontade para enquadrá-la. Sempre que Hélio Gaspari se refere à anarquia militar, ele está se referindo à extrema-direita militar. Muito bem. Por hoje, nós vamos ficar por aqui, né, com a passeata dos 100 mil, que foi a maior manifestação de protesto contra a ditadura militar desde o golpe de Estado de 1964.
Ao mesmo tempo, essa marcha foi uma vitória e foi uma derrota. Foi uma vitória por ser o movimento de massas mais expressivo desde o início do período de exceção no Brasil. E foi uma derrota, porque não teve consequências no sentido de uma autorreforma do regime, no sentido de uma abertura que conduzisse à normalização democrática do país. Nos próximos meses e anos, haverá um aumento do confronto entre tropas da Polícia Militar e do Exército com os estudantes e organizações da extrema esquerda, que será o nosso tema na aula da próxima semana. Obrigado a todos e a todas pela presença e até a semana que vem.